mais um Cinema de Peso, o Cinema de Peso de número 186. E no programa de hoje a gente vai homenagear um dos maiores clássicos do cinema estadunidense ou mundial, né? Mas e considerado a melhor comédia da história pela American Film Institute, que é o Quanto Mais Quente Melhor. Gostando ou não, né? Ninguém é perfeito se o filme é bom ou não, né, Chico? Mas, como eu tô aqui do lado do meu amigo Chico Isidro, meu youtuber preferido, o Chico vai dizer o que tem que falar pra ele pra escrever no Cinema de Peso. O filme terceiro nessa sexta-feira. Então, assim, antes de tudo, eu vou falar que o meu blog, o Sala Escura, completou 20 anos no dia 28 agora de abril. 20 aninhos de Sala Escura. Não, é bem que a gente bateu palma. Aquela saia justa, assim. Quantas críticas ele tem? Mais de 2 mil. 2 mil, tá. Quase 2.500 já. Pô, legal. Tá ótimo. Mas aí, depois de essas palavras, eu vou pedir pra você vir aqui no canal, se inscrever, curtir, acionar o sininho, comentar e compartilhar. É isso aí, né? Não, e a gente também tá com mais de 2.000 seguidores, 2.200 seguidores quase ali no 2.300, nosso quase 2.300. programa. E hoje agradecemos, assim, aos nossos apoiadores, que é a Pullman Cervejaria, o Lau Centerótica, a Cachaça Coral Brasil, o nosso Ampola Estúdio, que hoje nosso estamos estúdio aqui de volta, verão, né? Estamos aqui no estúdio. Também tem a Luxor Conceitos e a Suzuki São Motors. Obrigado. E antes de começar a falar sobre o programa, eu quero agradecer a alguns nossos espectadores. Claro. Eu vou dar alguns nomes de algumas pessoas que acompanham, fazem comentários no YouTube ou mandam pra mim no WhatsApp. Só os que falam bem. Então eu vou dar alguns nomes, Carlos. Eu quero agradecer aqui ao André Brandão, Valeu. tá? Matheus Correia, Heitor Nobles, Aramis Fagundes, o José Florencio, Zé. Valeu, Zé. que sempre dá um pitaquinho lá no programa, Aldeire Pittencourt, Helena Afife Doms, o Matheus Rister Mateuzinho. e o Guido Geraldo. Agradecendo a esse pessoal. Muito obrigado. Tá sempre comentando, é verdade. Esse pessoal é assíduo no programa e comentando, porque é uma coisa que é muito importante pro Cinema de Peso, além de vocês assistirem e derem views e curtirem o programa, é se falar alguma coisa, dar um olá, falar se o programa tá bom, tá ruim, se tá mais ou menos. E é muito importante essa interação, até pro canal crescer e o algoritmo do YouTube ajudar a gente também, porque quanto mais interação, não ficar só vídeo e pra cá, é muito importante isso aqui, né? Então eu agradeço esse pessoal todo que comenta bastante semanalmente e mensalmente e tal. E hoje nós vamos falar sobre um filme, né, que é de 1959, né, Chico? 59. Que é o Quanto Mais Quente Melhor, né? Dá pra se dizer que o Quanto Mais Quente Melhor, ele foi talvez o pai dos filmes que fizeram homens se vestirem de mulher, assim, tipo, e comédias, né? Eu acho uma coisa muito... O travestismo. Travesti, só que no humor, né? Não é nem nada assim de pesado, e nem digamos que não é preconceito, não, é realmente histórias... Não é nada pejorativo. É isso, são histórias que o roteiro precisavam que os caras realmente se vestissem de mulher, no caso, né? E são, tipo, eles são o pai da Tutsi, né? E de um bababá quase perfeita. As Branquelas também. Eu até notei alguns filmes, Vovozona, né? Isso. O que era para o Wong Fu, esqueci sobre o... Para Julie Limer, muito obrigado. E vários Noivas em Fuga também, eram filmes que o pessoal se vestia de mulher, e isso de uma maneira... visando a comédia, né? Caricata. Caricata mesmo, né? E esse filme do Bill Wilder, né? Ele foi inspirado num filme francês, se não me engano, francês ou alemão. E só que ele perdeu, esse filme já não existe mais, né? Daí teve uma refilmagem alemã, né? Porque o Billy Wilder é austríaco, né? Sim, ele fugiu da Áustria. Fugiu da Áustria por causa do nazismo, né? E ele era um grande roteirista, né? E essa é uma parceria dele com o Diamond, que era um dos maiores... I.A. Diamond, né? Que muita gente demorou muito tempo para descobrir o que significava o I.A, ele não falava o que era, né? Daí hoje a gente já está descobrindo, parece que era Irving Arnold, uma coisa assim, Diamond, né? Que é o roteirista dele, e eles pegaram uma refilmagem desse filme francês, do filme alemão, de um amigo dele, que contava essa história exatamente de dois caras que eram obrigados a se vestir de mulher para entrar numa banda, né? Que era Fanfarra em Der Liebe, não sei
Que é Fanfarre, né? Der Liebe. É, O que é Fanfarre. Liebe em alemão? Amor. Amor. Der Liebe. Fanfarra do amor, então. É, isso, Der Liebe. Fanfarra do amor, então. E a história do filme é simples, né? É o Tony Curtis, Jack Lemmon, Tony É. Curtis. o Jack Lemmon do Tony Curtis. E a Marilyn Monroe. O Jack Lemmon. Shirley MacLaine, não. Não. Ainda bem que eu não vi o filme, porque eu fui certo. Senão eu teria visto o filme errado. Shirley MacLaine. Se eu tivesse visto o filme errado... Aí eu tu teria- teria visto o... Cara, a Shirley MacLaine não tá nesse filme. A Shirley MacLaine é do Se o Apartamento Se o Falasse, Falasse. também, do Billy Wilder. Deve ser É. esse filmaço também. Filme de Pelas. E o Tony e o Jack Lemmon, Tá, eles mas são... quanto mais quente, melhor a gente tá falando hoje, né? Isso, Claro. E qual o filme que a gente falou com a Marilyn Monroe outro É o dia? Pecado Mal ao Lado. Ah, Hoje eu só mas falo- é tudo de apartamento, vocês notaram. Mas né? Mas o Quanto Mais Quente Melhor não é apartamento, Não é né? apartamento. Se passa em 1929 Na época da recessão. Ontem eu tava procurando pra alugar esse meu apartamento. Mas tu sabe... E eu pensei, o que a Shirley MacLaine tá nesse filme? Esse é o filmaço A Shirley também. MacLaine, Eu que é consegui irmã do... não ver o filme errado dessa vez, É. viu? Sim. Ainda bem, né? Que Tá, Do mas, Warren mas Bates. esse filme eu gosto, esse É. filme eu vi. o 20, Eu e o Silvio Santos vimos. se passa em Vai lá. 29, né? Na época da lei seca, né? Isso. Mistura E gangsterismo. a lei seca também a questão da queda da bolsa, né? E... Sim, o Crash, né? e tal. Isso, que é Tem uma cena que é muito legal do filme eles são músicos, né? O personagem do Tony Curtis é o Joey, né? E o Jack Lemmon é o Jerry, né? Joey Jerry. Jerry. Bem coisa americana, Joe Jerry. né? Com mulheres ele fica a Josefine e a Daphne, né? Depois Isso. Mas daí eles um toca contrabaixo, outro é saxofonista, né? Isso, só E que da- por isso é o personagem do Tony Curtis, né? E daí tem uma cena que é muito engraçada, que ele faz aquelas tiradas, né, que ele acaba o show, daí o cara começa a duvidar de algumas coisas e fala, eu duvido tanto quanto o sistema financeiro quebrar em 2 semanas, uma coisa assim e tal, né? Ou duvido tanto se o Dodger sair da cidade, não sei o que e tal, né? Fala aquelas piadas assim do passado que tu pode falar coisas que acontecem no futuro, né? E pra quem não sabe, o Tony Curtis é pai da Jamie Curtis, né? Que foi casado com a... Como é que é o nome do Psicose, né? Isso. Ah, esqueci o nome da... Senhora Bates. Não é a senhora Bates. É que o Bates se esfacelou ela nisso. Vera Mais não. Vera Mais não. Não? Putz, esqueci o nome da mulher, né? Vera Farmiga na segunda Vera vez. Farmiga A gente já foi melhor, né? A gente foi melhor. A gente já foi melhor, a gente gente, almoçou, de tá memória, bebendo. né? Mas em 59... o Chico tá com sono. Nunca mais gravemos depois do almoço. Depois do almoço, né? A digestão não Tô chegou com ainda, sono, né? A digestão... Não viu o filme, tá com sono ainda. Mas daí fala tá, que eu né? não vi. Mas a história é essa, eles Eu são não vi de novo, eu vi há 40 anos. São dois, tu viu em 59, são dois músicos que eles são sempre fodidos, Jet né? Li. Isso. Jet Li, que é a mãe do... Jet da, Li. O Bates original. Isso, é. Isso, Que é a mocinha que morre no começo. Aqui eu não sei Jet Li e o Tony Curtis, que são E o pais Psicose da Jamie Lee já Curtis. teve programa no Senhor de Peso. Isso. Teve, né? Teve. Ai, que é tanto filme, o cara tá pensando, né? Mas voltando pro filme daí, 29, são dois músicos sempre fudidos, penhor nos casacos, um é jogador, joga em Apostador, né? The Gambler. O Gambler, joga cavalo, cachorro e tudo que vem. E tipo, eles acabam que eles ia ter um emprego para uma orquestra feminina na Flórida, né? Daí só que eles não podem ir, obviamente, né, e tal, né? Eles estão atrás de... Casualmente, uma baixista e uma saxofonista, né? Isso, é. Daí, que sorte, né? E tal, né? Só que daí acontece isso, eles fazem uma mistura meio Tarantino de história com coisa que é o famoso massacre O de... Massacre dos Dias Namorados. Dias Namorados, do Valentine's Day, né? Isso, é. E daí que o Al Capone que fez, né? Isso, é. Só que eles tiraram... Eles estão na famosa garagem que acontece aquele massacre e eles acabam sendo Testemunhas oculares. Aí os caras vão atrás dele, né? Inclusive um dos caras, que é o George Raft, que fez o Scarface original, em 32, né? Que ele fala até as piadas da moeda que ele fazia naquela época e tal, né? O Billy Wilder era foda, né? O cara conseguiu fazer aquela tirada. Daí o que acontece, simplesmente troca a cena do filme e eles estão na estação de trem vestidos de mulheres, pra que foi a maneira de eles fugir, né? Não foi nem questão de eles conseguirem emprego, eles tinham que fugir mesmo, né? Fugir pra Flórida. Daí o que acontece? Uma das cenas mais icônicas, emblemáticas e incríveis do cinema, quando eles estão esperando na estação, os dois vestidos de mulheres, que ele viram a Josefine e a Daphne, chega a musa Marilyn Monroe, ela assim, atrasada, né, e dando aquela corridinha dela e tal, né. As pessoas eram meio maldosas na época, diziam que ela estava acima do peso.
naquela época, né? Eu vi muita gente dizendo que, na verdade, ela vem com uma saia justíssima, né? Curvilínea, Não, né? e ela tava com uma saia Isso. justíssima e eles dão um close dela de frente correndo e um close literalmente do rebolado dela. O JFK não concordava com Que é essa uma. informação. Que O é, JFK não concordava com isso. e né? naquela época ela namorava o Arthur JFK Miller, não. né? O Arthur Miller era o dramaturgo, né? O Arthur Miller. Isso, ele casou com ela. Eles foram casados de 56 a 50, ele tá casado com ela naquele momento, né? Só que daí o que acontece é exatamente isso aí. O filme vira uma associação de gags e piadas. E muita coisa que foi usada no cinema, além dessa história do travesti, travestismo, né? Até eu vejo semelhança até com o Morto Muito Louco, né? Aquelas comédias dos anos 80 que tipo, um cara se passa por ser alguém famoso, porque o Tony Curtis, ele se passa por um marinheiro milionário e tal, um embarcador e tal, só que ele tem problemas de impotência, e daí ele acaba fazendo ela ficar com pena dele pra poder curar ele e tal. E na época era uma coisa bem ousada isso aí, né, e tal, né. E daí o que é o tom engraçado da história é que tem o personagem do Joe Brown. O Joe Brown é o Boca Larga, né, que é o Oscar. Era um ator que tinha um bocão, né, que é famoso pela frase final do filme. Ele se apaixona pelo personagem Jack Lemmon e ao mesmo tempo que ele também acaba, o Jack Lemmon acaba se tornando, né? Isso, ele começa, ele põe na cabeça, na cabeça que ele é uma mulher. Ele é uma mulher. Que é mulher. Não, mas daí vocês veem quantos temas realmente tu falou Sim. da impotência, daí Sim. do travestismo, daí se apaixonar por uma pessoa que não é que não é e era muito moderno pra época. Até tem uma discussão Moderno do pra casamento. época, Tem uma cena que o Tony Curtis e o Jack Lemmon eles discutem, porque o Jack Lemmon acaba se apaixonando. Se apaixonando. Ele tá assim, Boca Larga, né? o Joe Brown. eu vou casar. Aí, quem é? Não, é ele, mas como você não pode casar, né? Você. Não, eu sou a noiva. E ele ganha presente. na Né? cabeça, ele incorporou tanto o papel da Daphne. E que é excelente, né? Que ele acha que ele. Aí o Tony Curtis fala: olha só, tem leis contra isso. Né? Isso é uma coisa que não vai dar certo. Né? Não, mas como é que eu vou fazer? Depois que eu casar, depois que eu casar os papéis, aí eu confesso pra ele. Não, tipo. E tanto no filme, a ideia personagem a Sugar Cane, que é da Marilyn Monroe, ela é uma cantora e toca o ukulele. E ela acaba virando a confidente, melhor amiga do Jack Lemmon e tal, né? Ela chegou a dividir era uma coisa meio bizarra, na época do Código Reis ainda, né? Elas dividem as cabines de trem, né? Cabine de trem, e ela fica a melhor amiga dela. E ela tinha um grande problema, ela era alcoólatra, né? Isso. E naquela época, em 29, não era alcoolismo, era crime, né? Não, beber era crime, né? Porque isso aí, isso é uma questão religiosa, né? Também, Os caras diziam que a bebida ela atrapalhava em Quantos anos durou a lei seca? Ela durou até de 19 até... 10 anos, acho. Até 32, 33. 10 anos. Não pode beber, cara, durante 3 anos. Era proibido, era que nem fosse droga, né? Então, no caso, né? É droga, mas que nem... Aí que acontece, aí que surge, quando eles criam a lei seca, que surge, começa a máfia a ficar mais forte. Contrabando, sim, né? Sim. É legal. Tem um ótimo seriado sobre isso, que é o Boardwalk Empire, que fala sobre o surgimento da máfia. A partir da lei seca. A partir da lei seca, fortalecimento, né? Não, Isso, na verdade era pra inglês ver, como ninguém gosta de dizer no Brasil, porque na verdade não tinha, né? Isso, até tem uma outra cena muito... Que todo mundo bebia, né? O roteiro é muito bom. É ótimo, né? Várias citações. Tem uma cena em que os gangsters estão reunidos e aí os cara falam que faturaram tantos milhões de dólares naquele ano. Aí alguém comenta, mas os impostos... E quem disse que nós pagamos impostos? Pra ficar o Capone foi preso porque não por causa da... Não, ele pega muita tirada, assim, que 20 anos... 29, 39, 40, 30 anos depois, né? 30 anos depois, né? 39. Exatamente 30 anos depois. 30 anos depois. Isso que eu acho que é uma diferença muito legal das comédias do passado, assim. Eu acho que os roteiros eram muito inteligentes, né, cara? Pô, praticamente não tinha uma frase fora do contexto, né, que realmente provocava risadas, né? E uma coisa que não provocaria risadas no filme seria a maquiagem dos dois, né?
Tanto é que o filme ia ser feito em colorido, né? Só que ficou tão tosco, né? Os dois caras vestidos de mulher, com aquela maquiagem, daí eles pensaram, não, vamos botar pra preto e branco mesmo. Porque pra funcionar. ressaltar. Ressaltar. Porque tu ficou muito caricato. Tu olha assim, tu olha uma tela grande, né? Tu consegue ver os pelos do rosto do... Mas preto e branco engana melhor. Mas o do rosto do Jack Lemmon. Porque até o Jack Lemmon fala, eu sou feia. Eu sou mulher feia. Ele tá todo... Como é que alguém pode se apaixonar por mim? Aí os caras, assim, todos... Os caras fazem cada comentário. Essa questão do roteiro, eu falei que a inspiração é todas essas reviravoltas, né? O cara já viu milhões de filmes dos anos 80, 90, principalmente 80, 90, né? Com esse tipo de roteiro, né? Que é o cara que se passa por uma coisa, se passa por um rico, se passa por pelo filho de não sei o quê, pelo um atleta, e o cara não é nada, né? Na verdade, é praticamente um jogo totalmente. Tem outro filme, tem outro filme do brasileiro que é horroroso, cara, que é do Orlando Hassum, que ele faz o papel de uma advogada. Tem agora, é verdade. Que é horroroso, cara, que ele vai perder emprego, então ele assume o papel de uma... Ele vira a vaga que ele queria, vai ser pra mulher. Rapidinho, falando em Hassum, cara, começou agora a tal da Casa do Patrão na Record, que o Boninho foi tentar imitar um Big Brother. Cara, eles estão usando umas câmeras que parecem dos anos 80, estão ruins. O cara saiu de padrão de qualidade Globo e o Hassum tá lá como apresentador. Que coisa tenebrosa, mano. O Hassum é o pior comediante no Brasil. Eu não digo pior, mas ele é ruim. Mas ponto, né? Ele é ruim. Mas só que um grande problema do filme, né, foi a questão dos bastidores, né? Porque a Marilyn Monroe, né, ela tava com o relacionamento dela tá conturbado com o Arthur Miller, porque o Arthur Miller também disse que ficava o tempo inteiro no set enchendo o saco, né? Que era o dramaturgo, né? E ele podava ela demais, e ela tava no ápice da depressão dela e do consumo de remédios, né? E daí disse que ela teve cenas que ela demorava assim, tipo, uma cena que era pra ficar 1 minuto, demorava 47 minutos. Inclusive, até eu fui rebobinar a fita quando eu tiver, fui voltar, eu tenho o DVD, né, do filme, e eu fui ver o filme, tem uma cena que ela tá no telefone e é nítido que ela tá lendo, cara. E ela tá assim, ó, assim, tipo, tu vê que assim, tipo, os olhos dela estão passando uma coisa. Cartaz ali. Isso, botaram um cartazão, e ela errava igual, sabe? Errava igual. Diz que, o Billy Wilder falou que, tipo, que tem uma frase que ele falou que ele depois de ele não jamais ia gravar com o Marilyn Monroe, senão ele teria que dobrar o cachê que ele dava pro psiquiatra, o honorário, porque ele precisou muito psiquiatra depois de aguentar a Marilyn Monroe naquele filme. E o Tony Curtis fez uma frase polêmica que dizia que ele preferia contracenar com Hitler do que contracenar com a Marilyn Monroe, de tão insuportável que ela era, porque ela era um bipolarismo total, assim, ela era muito chata fora dos bastidores. Apesar que ao mesmo tempo é considerada uma das melhores atuações dela no cinema, né? Mas foi muito dramático, assim, tipo, foi muito difícil, né? E outra coisa, tem uma coisa que é muito séria que aconteceu com ela no filme, né? Ela perdeu o filho dela, né, na gravação do filme, né? Uma das cenas que ela tá correndo na praia, ela tava grávida de 2, 3 meses e ela caiu e ela perdeu o filho, né? E daí foi um drama pessoal que também não tava, é difícil tu querer profissionalismo uma pessoa. E ela não teve depois outros filhos. Ela não teve, né? Não teve, ela morre 4 anos depois. Foi uma coisa assim que foi muito séria na época, né? Que pegou ela de uma mão. Mas realmente foi mas ao mesmo tempo, com todos esses problemas, eles conseguiram fazer uma comédia assim que E a comédia, todos, tu pega, tem a cena da tem alguém batendo aí, tem não? alguém batendo, acho que é o Benjamin. Tem a cena do hotel em que eles estão fugindo dos gangsters, o Tony Curtis e o Jack Lemmon, com salto alto. E a cena é bem Irmãos Groucho Marx, né? Irmãos Marx, eles correm pelos corredores e saem de uma sala para o outro. Não, era tudo com as gags visuais. As gags visuais, tu te diverte. Cara, eu dava risada, cara. Há muito tempo, comédia atual, eu não consigo rir. Sim, não. E essa tu ri porque... E todas as tiradas, assim. O Boca Larga, que é o Joe Brown, né? Meu pai tinha um amigo dele, que o apelido dele era Boca Larga, por causa desse cara. Esse Joe Brown. O Boca Larga é tipo aqueles playboy, né? Aposentado que tá na Flórida, porque eles vão pra Flórida, né? Isso, a Flórida era desde sempre. Sempre a terra dos aposentados. Pra fugir do frio, tudo. E tal, né? Era um clima bom, né? Isso, e tal.
E daí ele que virou o namorado do Jack Lemmon, né? E, então, e ao mesmo tempo, ele tem cenas impagáveis, eles dançando com as maracas e tal, né? Como o Chico falou, cara, é um filme que, cara, obviamente, cara, nós somos críticos de cinema, né? A gente gosta de cinema como arte, né? Talvez uma geração do Benjamin ou do Maguilhazade de 15 anos não vai achar engraçado. Mas é uma aula de como se fosse comédia, de roteiro de comédia, timing de... falei do Benjamin. Timing de comédia, tudo de comédia, que é uma aula, né, cara? E o cara somos... Pô, olha só que essa gurizada, né? Ligeira, né? Até hoje influencia demais, né? Eu acho. E tanto que o American Film Institute botou ela como a última eleição dela foi a considerada a melhor comédia do cinema americano, né? Olha só, cara. É um baita de um marco, né? Sim, com certeza, né? E até tu falou do Tutsi. O Tutsi também é outro filme que talvez o Tutsi seria o filho mais perfeito dessa comédia. Dustin Hoffman, isso porque também tem muito... O Tutsi é um filme bem legal de falar também um dia. Exatamente... Pra ele conseguir o papel, né, numa série de televisão, ele precisa se transformar numa mulher, né? E eu sempre ele é apaixonado pela colega de trabalho, que é a Julie... loira, aquela aqui famosíssima, que a gente tá muito mal de cabeça. O né? Robin Williams poder ver os filhos todos juntos, se aproxima, ele se transforma na babá, que é um filmaço. Eu acho legal aquele filme. É bom, Mas bom. o Tutsi é da Melissa desde o começo lá do programa. Da Melissa do... É a mesa do King Kong, cara. Como Sim, que é a loira, Julie Christie. É uma velha feia esse Dustin Hoffman. Não, ele era uma velha isso, feia. Os dois até que enganam que esses dois. Foda-se, desculpe, né? O Grilo falou quando o programa da... Não, a gente já foi mais radical, né? Vai achar o nome dela. Quem vai vir aqui, ela fez King Kong, ela loira linda. Ela fez o show Tem que Continuar. Isso, ela era a morte, né? A morte mais linda da história. Agora eu fiquei curioso pra saber quem era a namorada do... Quer ver que a gente vai dizer, mas como a gente não lembrou o nome dela, né? A Jessica Lange. Jessica Lange. Ela fez American Horror History, que é maravilhoso. Isso, é maravilhosa. Muito bem. Mas quem realmente tá... E a Jessica Lange, no Tutsi, ela encarna o papel da Marilyn. Aquele papel de uma mulher meiga, sofredora, sabe? Triste. Inclusive o personagem sei lá se ele era era um cara, ele na verdade é petróleo, do petróleo. Do petrolista, ele é o herdeiro do petróleo. Quando ele faz o papel do milionário. Do herdeiro. E exatamente todos aqueles artifícios, né, do cara, assim, é o coitado, o cara que teve uma vida traumática, eu não sei o que, e a Marilyn Monroe cai que nem uma patinha na história do cara, né, e tal, né. Aí também ele não era um concorrente, um cara bonitão, né. Isso, o Tony Curtis era muito... O Tony Curtis foi um dos maiores sex symbols dos Estados Unidos dos anos 50 e 60, Ele não era um grande ator, cara. Mas ele era na altura, mas ele passou o rodo. Ao contrário do Jack Lemmon, que sempre foi um baita no ator, tanto como comédia. A gente fez o Jack Lemmon, o Missing, né? Desaparecido, né? Fazia um Jack Lemmon forte dele, era comédia. Até se vai pra dentro falar, um casal muito estranho, né? O Jack Lemmon e a dupla dele, o outro velho. E o Walter Matthau. Cara, aquele cara, tu olhava pra ele e ria. Não, os dois eram espetaculares. Um era tudo certinho, que é o Jack Lemmon, e que era o cara todo cheio de tique-toque, e o Walter Matthau era o cara... Só que a mesma... E outra coisa legal do filme também, que ao mesmo tempo o Jack Lemmon queria sabotar o Tony Curtis o tempo inteiro do filme, né? Sim, isso Ele também era apaixonado, todos os dois eram apaixonados pela Marilyn Monroe, né? E ela sempre acabava... E uma curiosidade, ela disse que enquanto ele tinha problemas com traumas, com a impotência dele com mulheres, ela tinha problemas com saxofonistas, né? E o cara era um saxofonista na vida real. Daí ela conta 1000 histórias que ela teve pro Jack Lemmon, que daí tem um saxofonista, não sei o que, na orquestra tal, que deixou ela na mão, outro não sei o que e tal. E o Jack Lemmon sempre ouvindo, virou a melhor amiga, né? A melhor amiga, né? Não, o papel dele tá assim, espetacular. Pior que é tipo do filme que concorreu a vários Oscars, só ganhou como figurino, né, cara? Pra gente ver que a concorrência era braba. Só tinha o Ben-Hur na época, né? Tinha a Anatomia de um Crime, né? Cara, 59 é um baita no ano. Também teve o filme do Godard, O Acossado. Pega uns 10 clássicos só em 59, né, cara? Difícil concorrer. Isso que é complicado, né, cara? Agora uma pergunta assim, tipo, fugindo um pouco eu não sei se o cinema piorou ou melhorou, né, cara?
Mas tu pega 59, tu puxa 10 clássicos, vamos botar assim, que tu pode rever e eu... Cara, eu fico, sabe que em 2022 tem 10 filmes assim que são... Não, assim, ó, legais, cara. pra mim, assim, o cinema ele piorou, tá? É. Tu pega, por exemplo, tu pega quase que eu entrego aqui a conversa que eu tive ontem à noite. Ah, não. Tu pega os filmes dos anos... Olha o roteiro, os roteiros de lá atrás eram muito melhores. Eu acho que o eram roteiro- muito mais elaborados. Eles tinham a sagacidade, o humor, o duplo sentido. Sabe, eles não precisavam explicar as coisas. A ironia, né? A ironia. Hoje em dia, tu tem que explicar 1000 vezes uma coisa para o cara pegar o explorador. Cara, tu sabe que... Claro que hoje em dia a tecnologia é muito melhor. A tecnologia... Não, claro. Eu não teria vergonha de dizer que se eu assistisse, mas de vez em quando eu vejo um outro capítulo de novela. Quando a pessoa para e olha para o horizonte e tem que explicar o que está pensando, é um péssimo ator, né? É. um péssimo roteiro, né, cara? Tem. Eu vou fazer de tudo para vingar isso que ele está fazendo. Não precisa, cara. Meryl Streep fala isso com um olhar de 2 segundos. Sabe? Não, exatamente. O Al Pacino eu pegava, acho que né? os atores e atrizes não são mais como antigamente. Por isso que quando tu tem uma assumidade, aqui, Sim. antes era muito maior, eu acho, que os talentos. Sei lá, hoje a gente está ficando velho e ranzinza também, né? Também estamos. Mas tu não acha, assim, que talvez também será que foi o cinema que acabou, que piorou, ou a sociedade emburreceu mais também? Não, a sociedade era mais inocente numa época. Também, né? Daí- Eu acho que emborrecer é uma palavra pesada, porque hoje em dia também a Mas gente exigente tem menos pode analfabetos, ser. tem menos... Não sei se é exigente, cara. Eu falei já. Tem não menos sei. analfabetos, mas temos muitos quase funcionais, né? Mas ao mesmo tempo que, tipo, a gente nunca teve uma geração com, sei lá, mais formação e tal, com mais informação. Sim, claro. Mas por que os filmes têm que ser tão idiotas, porque né? as pessoas Se não naquela têm- época as pessoas eram mais analfabetas, menos informação e eram mais assim, simplórias, talvez. mas assim, não é tanto simplório, mas tipo assim, não tinha educação formal, mas as pessoas pensavam mais, elas raciocinavam mais. Cara, mas Davam trabalho. é Hoje em dia, tudo rápido, tudo muito instantâneo. Hoje tu tem que explicar. Se a pessoa. Tipo, tu pega um filme, cara, hoje em dia as pessoas não têm saco pra ficar sentado vendo um filme 3 horas, se o filme não for dinâmico, né? dinâmico e sabe, Fora que explicadinho. a gente já comentou, né? O Netflix faz filmes para pessoas que estão olhando o celular. Cara, Isso eu é. agora, Eles descrevem, é quase uma audiodescrição. o filme. Isso é. eu revi a Isa, não tinha visto ainda esse do Santoro, o Azul. O Com a Ana. Aham. o azul pro. O Último Azul, né? O último azul. Cara, o filme é maravilhoso, ficou melhor ainda na segunda vez que eu vi. É Cara. bonito o filme. 5 tipos de medo, esse É. último, o Oeste outra vez. São O grandes Brasil, filmes, é. cara, o Brasil fez coisa muito boa Sim. também agora, É. sabe? Ó, aquele Marte pega, 1, mas Marte tu pega, Marte 1, tu velho. pega as pessoas reclamando do agente secreto, que eles não não. entenderam o agente secreto. Sabe? Tem que ter. Cara, mas eu vou ser alfinetada. Esses filmes que a gente citou, pra mim, são melhores que a gente secreta. Mas daí Mas não tô dizendo que a gente secreta seja Mas é um ruim. baita tá filme, diminuindo. só que as pessoas, É. elas têm preguiça de saber que o filme se passa na ditadura. Ah, eu não sabia que se passava Não, na o problema ditadura. da Agente Secreta Não, é- tu tava onde na época, em 77, claro, não tinha nascido ainda. Mas cadê tua aula de história? O Agente Secreto é totalmente político, a político. rixa que tem com ele. Mas não é o melhor filme do Kleber Mendonça, É, eu mas gosto. aí Mas eu é um gosto. baita Mas é um baita filme. filme. É um baita no filme, só que, como ainda estou aqui, também não é o melhor filme do Walter Salles, mas são filmes que estão concorrendo, né? Eu acho que talvez não piorou no geral o cinema. Acho que o cinema brasileiro tá cada vez melhor, né? Nossa, o cinema brasileiro E sempre melhorou foi bom, muito. e sempre foi Sempre bom. foi Sempre bom. foi bom, É que assim, sempre foi pegou uma peste foi nos anos Por 70. causa das pornochanchadas. Pô, chanchada. É. Aí me lembro que as pessoas, anos 90, anos 70, anos 80, anos 90, o brasileiro só tem putaria. Ou até um filme... Não sei, eu não vejo filme brasileiro quando eu acho. Cara, não era, cara. Tinha a boca do lixo, mas tinha uma produção fora, Muito grande. muito grande fora, que era excelente, cara. Só que as pessoas, só que era o popular? O popular era aquele filme da boca do lixo. Focavam Sim. nisso. É. Aí passava no SBT, 10 da noite, domingo. Pega até, tipo, A Dona Flor e Seus Dois Maridos, o filme do Bruno Barreto, 75, que teve mais bilheteria que o Tubarão, né, aqui no Brasil, em algum certo momento, né. Que até tem uma piada que que o Spielberg é amigo foi casado com a Amy, e ele também, Bruno Barreto, foi casado com a Amy, que uma vez ele falou do Spielberg, meu filme teve mais bilheteria que o teu, né, ele falou pra ele num jantar, assim, dele, pois é, eu acho que o que eu fiz de errado, ele ficou pensando, né, o Spielberg, mas só que também era um filme que tinha o quê?
tem uma cena que tá o José Vilco pelado andando coisa. Daí as pessoas puritanas, entre aspas, do brasileiro, já chamam, por que tem que botar a bunda do José Vilco ou a Sônia Braga também? A Sônia Braga era, Sônia né? Braga, isso, Sônia Braga também aparece cenas mais picantes do filme, né? É que o brasileiro, como era purista, né? Era purista, né? E isso tá voltando hoje em dia, né? Tá voltando, infelizmente, né? E o que era diferente do Quanto Mais Quente Melhor na época, porque era um filme que, por mais que tinha que andar conforme as regras da época, né? Era um filme muito ousado, né? E até como nós já falamos várias vezes, né? O travestismo dos atores, em nenhum momento ele é caricato pra comédia, mas não é caricato. Ele não machuca. Não é assim, não é uma folga, assim, cara, que o homem é melhor que a mulher, que o homem não sei o que, não, é uma... Ou que eu não sei, hoje em dia, realmente, o pessoal às vezes poderia até botar um pouquinho de lenha na história, de homens. Mas só que tem filmes que são filmes que viraram clássicos. As Branquelas é um filme que até hoje a galera gosta, né? Um filme mais recente também. Que 2004. usa o mesmo tipo de tema, né? Não, mas cara, mas o engraçado assim, tu olhar. Tudo, é claro que tu pensa que é uma comédia, tudo isso é uma comédia, As Brancas é uma comédia, Aquele para o uma barca Full, perfeita. né? Só que assim, ó, não tem como na vida real tu olhar pro cara, imagina o Cliba e eu de maquiagem, de batom, de peruca. E tu acreditar o tempo E inteiro. tu acreditar na mulher, que né? seja uma mulher, cara. Aí até tem uma cena do. Mas eu acho que até do Tudo até que funciona bem, né? O Jack Lemmon na praia. Aí ele tem que tirar a roupa, né? Ele foi com vergonha, né? Aí só que aí a Mary, né? Ela, eu tenho inveja de você. Porque você não tem quase peitos, Você não né? tem peitos, porque é. na época ter peito pequeno era a coisa mais sexy, né? E a Mary Monroe já tinha um peitão. Tinha um né? peitão. É. E ele assim, mas como você é musculosa, né? Aí ele, que eu faço alguns exercícios. Não, é tudo uma... Ele tinha os ombros bem largos, assim, né? Os pesão, as mãos. Mas dizem que o Jack Lemmon, tipo, ao mesmo tempo, o Tony que tinha problemas com a coisa, mas o Jack Lemmon e a Meryl se divertiram muito no filme, né? Isso, e diz que até roteiro, ele rebatia muito dela no roteiro, e o Billy Wilder, que é um cara muito chato pra roteiro, ele improvisava muito com essa cena dos dois, assim. Porque a Marilyn Monroe, ela tá perfeita, né, cara? Sim, Ela tá literalmente, só que ela botava o uísque escondia na meia, Na né, meia, e tal, isso, né? Porque a maestra, chefe, isso, chefe, ela não podia tomar, não podia beber, ninguém podia beber na orquestra Porque dela. a bebida era proibida, né? Não, e mais ou menos Dentro da cadeia. Não, além da cadeia também, além de ser... Atrapalhava isso. A gente morava e atrapalhava, porque... Isso, E ela canta, e no filme ela cantou, né? Ela cantou de verdade, né? Tanto que o que a gente conhece, ela cantou porque a gente também no parabéns pra ele e tal, né? Happy birthday, Mr. President. É tipo da... Um clássico, a Marilyn, né? cara, é tipo da pessoa que a gente fica pensando, ela morreu o quê? Tinha 30 e poucos anos? 36. 36. O que seria se ela tivesse passado disso, né? Ela virou a... Ela seria o disco 2 do Mamonas. Talvez. Pode ser. Pode Não ser. ia dar, não Mas ia apesar dar, que ela até gente. os 36 anos ela sobreviveu bem, né, cara? E ela já não era mais jovenzinha, né? Com 36 anos, na época pro cinema. E pra tu ver, A Greta Garbo com 32 E pra anos tu ver, se a largou. Marilyn Monroe, ela toma um remédio pra dormir por causa da depressão. E ela E exagerou na dose. dose. E aí acontece, no laudo deu como suicídio, né, cara? E não foi. ela talvez não tenha. Não foi suicídio, foi acidente, né? Só que na época deu-se como o beijo bateu na porta ali. Na época, a questão, imagina, não tem, porque não existia acidente, né? Não. Aí ela colocar no. Sim, porque daí é aquele de pau na indústria farmacêutica. Né? Isso, Não interessava ninguém. Isso, Não, e também, tipo, essa questão do... A Elis Regina também, né? Foi uma Foi acidente também, mistura né, com cara? várias coisas, né? Acho que o Heath Ledger também. Isso. O Michael Jackson, né? A minha primeira mulher que morreu assim River também. Phoenix. Minha primeira mulher que Não, morreu o também Ivan assim. Phoenix foi overdose. overdose mesmo. Foi overdose. Daí ele misturou, ele e o James Belushi Mas eu foram... digo, é umas misturas que o Tomaram cara não coisas quer mais se matar. pesadas. É o Não, que eu não, quero dizer. não, O ele não cara quer se matar, não quer se matar. Exagerou na dose. Isso, Não, até porque é uma coisa E que... dá um choque anafilático ali, cara. Não, e a Marilyn, ela tomava remédio pra acordar, pra viver, pra dormir. O Elvis Presley também. O Elvis outro, também, eu ia falar nisso agora, cara. Como esse vício, né, do remédio é complicado, né, cara? O Tipo, Joey do levou o gente, Joey né, cara? do Friends agora, né? Matthew Perry. Matthew Perry agora foi condenada a pessoa que vendeu pra ele os remédios. Sim, né? o médico do Michael Jackson foi Também condenado, foi né? condenado, né? Porque tu tá confiando num profissional, né, cara, pra te dar uma dosagem que tu possa
Daí tu começa com outro conceito. Olha o dinheiro que essa gente tem e não tem paz na vida, né, cara? Que coisa horrível também, né, cara? Não, mas é aquela coisa, cara. Temos que terminar esse programa. Tu quer ter paz com o teu corpo, né, cara? Porque tu chega a ter um vício tão grande que tu tem uma dorzinha no teu braço, tu já tomou um remédio pra aquela dorzinha no braço. Tu não consegue conviver com a dor em nenhum momento, né? Exatamente. Esse que é o grande problema aqui daquelas pessoas que são viciadas em morfina, também um monte de coisa, né, e tal. Mas voltando pro filme... Torcilax. Tudo Torcilax. Muita gente que o filme vai passando e casualmente o azar dos caras que tem um congresso de mafiosos naquele hotel que eles estão, né? E casualmente quem está lá, os Pats, né? Que é o cara que ajuda. Que é o cabeça dos dois que testemunharam o assassinato do... Daí pra piorar a coisa, né? A gente tá fazendo sinais. E pra piorar a situação, a gente... Quando um grupo rival que foi assassinado naquele... Falta 2 minutos. Falta 2 minutos pra acabar isso aqui. Depois eu falo contigo ali. Tá. E pra piorar aquela situação o grupo que foi os sobreviventes do que foram assassinados no massacre de São Valentim acabam massacrando aquela turma que matou, que é os Spats. Só até que no bolo, né, com o bolo do aniversário, sim. Que os caras, happy birthday, né, parabéns a você, quando cantar, bater palma, ele é um bom companheiro, na terceira, ele é um bom companheiro, o cara sai do bolo com a metralhadora e metralhar os caras, né? E só que quem estava lá assistindo, os dois, né? De novo, ou seja, eles foram testemunhas de uma gangue matando a outra e a outra gangue matando. Ou seja, tipo, eles têm que fugir de novo, né? Daí o que acontece aquele final de filme clássico, assim, tipo, daí a Marilyn Monroe acaba descobrindo que o Tony Curtis é um homem e tal, né? Daí ela sempre achei que estava beijando uma mulher e tal, ela fala, né? Aquela frase, né? E daí, só que daí o que acontece? Daí eles acabam fugindo e o Boca Larga, o Oscar, ele tem um iate, né? Que é a maneira eles vão atrás do cara pra fugir, né? Daí vem uma daquelas frases mais icônicas, realmente emblemáticas e qualquer áticas que Mas foi explica bem como é que é a situação. Eles vão chegando. É a Daphne ou a Josephine? É a Daphne. O Jack Lemmon é a Daphne. Daí ele pede ajuda pro Boca Larga pra fugir de lá, que tem um iate. Daí os dois entram no iate. Não, tô na lancha. Tô na lancha, isso. Tô na lancha pra ir pro iate. E daí, acho que é fim de... noite, né? Então, né? Final do dia, assim, tá? Final do dia e tal. E o cara é apaixonado por ele, né? Por ela e tal. E daí vem aquele... Essa cena final foi escrita um dia antes do filme. O Bill Wilder e o cara começaram a pensar como é que nós vamos acabar esse filme, né? De uma maneira que fique legal e tem um desfecho bacana pra aquela história. Daí eles estão no barco, né? E daí daí o cara todo feliz, né? Aquele bocão dele lá, dirigindo lá e tal. E tal, daí ele... eu preciso contar umas coisas pra vocês. Daí ele começa a contar um monte de coisa dele, assim, e tal, né, que eu não posso ficar com você, daí, não tem importância, mas eu não vou poder morar com você, não é legal ter que até anotar isso aí, porque é tanta frase, assim, é legal, e só com aquele close dos dois, cara a cara, né, muito legal. E atrás deles está a Marilyn e a Marilyn Monroe e o Tony Curtis, ela sabendo que ele já é um homem, ela já bem de bem, daí os dois olhando. Daí ele começa a chegar, daí ele já começa a puxar a peruca. Mas a gente não pode ficar junto, é impossível a gente ficar junto, não sei o quê. Daí ele, não... Eu sou um homem, pô. Daí, eu sou um homem! Daí ele olha pra ele. Ninguém é perfeito. Nobody's perfect. E acaba o filme, né, cara? Assim, se chama perfeição, como tu fez um desfecho perfeito, né? Perfeito, ninguém é perfeito, né, cara? E virou tanto que a frase virou uma frase pra qualquer tipo de situação que tu pode falar, né? Não, tudo bem, o fulano não vem, mas ninguém é perfeito, né? Mas então, tipo, o Billy Wilder e o Ian Diamond conseguiram fazer um roteiro perfeito, um filme perfeito, uma comédia perfeita que funciona muito bem até hoje. Como eu falei, ao menos pra quem realmente gosta de cinema e gosta de se divertir, né? É um filme que não se leva a sério, né? Mas ao mesmo tempo tem muito... Pra época foi muito importante, né? Então, há pouco nós falamos, considerada a melhor comédia da história do cinema estadunidense, né? E tal.
E ele não tem um stream, ele tem uns streams pagos, né? Eu cheguei a mandar até pro Clipa que não assistiu, né? Tem. Mas eu acho que do Amazon Prime, acho que não sei, tem o YouTube, eu acho que tem, né? Você pagando Não 11 sei, eu não pila. assisti, tu acabou de me jogar. Mas Bom, eu assisti o filme aquele meu modo, meu HD. esse eu tenho no HD, tá? Esse eu tenho uma versãozinha em DVD que eu não tenho DVD. que eu guardo muito bem ela. Eu assisti em 1950. E 9. Assisti Em 59. Eu assisti em 50. Ah, tá. O original, esse daí que vocês viram é remake. Assistiu o alemão, né? O Derleben. Quando tava fervendo, né? Que não tinha quente. Quanto mais quente, melhor, né? Até porque nunca deixei de assistir Some Like Hot, né? Porque que, Alguma coisa está quente. Tá, mas por que eu não sei, né? Eu achei o título realmente eles botaram. Virou peça de teatro no Brasil também. Encenaram várias vezes com grandes atores. Eu gosto disso quente. Eu gosto disso fervendo. Isso. E Like até o nome é fortinho, né? Eu gosto disso quente. Só uma homenagem. Tinha uma peça do Nelly Torraca, Irma Vap, né? Que também ele se vestia de mulher, Sim, né? Isso, fez uma novela que ele, por muito tempo ele se vestia de mulher na novela. A Irma Vap, né? Ou seja, também a teledramaturgia brasileira nas novelas também já usava também esse tipo do travestismo, né? Isso. Mas então acho que tá feita a nossa homenagem pra esse clássico que tá completando. O Chico. Tá completando quantos? 67 anos. 67 anos. Sim, é tipo 59. 1959, eu gosto de dizer 1959. Já que nós mudamos de século, né? Então não é mais 59, é 1959. E quem gosta de comédia e bom cinema, assistam. Aliás, assistam qualquer coisa do Billy Wilder, porque o Billy Wilder é um gênio, é um dos maiores diretores da história e roteiristas, né? E um dos poucos caras que realmente... não tem um filme ruim dele, praticamente. E também considerando que em 1859 não tinha cinema e em 2059 a gente não chegou ainda. Esse cara é neurótico. Mas o filme vai estar lá no YouTube, o programa vai estar no YouTube daqui a uns... Nós não vamos estar mais aqui. Ah, claro, daí vai ser importante essa referência. É verdade. É verdade, tu tem razão. Daqui a 2 séculos, Se tiver tem YouTube, que marcar né? que foi melhor. Bom, Se o meteoro não tiver caído ainda... Aliás, vem meteoro, porque chega, né? Não, mas deixa passar a Copa do Mundo, vamos ver a Copa do Mundo, né? Vai que o Irã é campeão da Copa do Mundo, né? nos Estados Unidos. Vai ser uma bomba, né? Seria uma terceira guerra mundial. Seria uma bomba, literalmente. Mas Chega de difícil, né? besteira, por favor. Mas então tá, né? Vamos homenagear o nosso brinde para Marilyn Monroe, Jack Lemmon e o Billy Tony Wilder, Curtis. Tony Curtis. E Eu aqui passando todo o programa, Tony Curtis, e ele, Tony Curtis. Vamos lá. Homenagem ao bom cinema, à boa comédia e vida longa ao ao cinema cinema de de Deus. Deus, porra. Porra!